Gente, agora eu passo a palavra para a Marília. Ela é diretora de Políticas de Sustentabilidade em Geração Distribuída da BGD, e ela vai falar dos importantes projetos nessa área para a gente um pouquinho. Obrigada, Marília. Primeiro, eu vou agradecer aqui, porque com uma pauta tão importante, eu estar aqui nesse painel, para mim é um privilégio, até porque eu não consigo ver sustentabilidade afastada de políticas públicas. A gente não consegue progredir, não consegue efetivamente realizar mudanças se não for através das iniciativas públicas, privadas, mas, com certeza, das políticas públicas, né? Meu nome é Marília Queiroz, eu sou diretora, eu gosto dessa coisa, estou diretora, né? Não somos, nós estamos diretoras, né? De sustentabilidade da BGD, numa pauta muito importante, que é tentar trazer aqui para os associados uma visão da sustentabilidade com retorno financeiro, né? Eu tenho um pouco de receio, quando a gente fala de projetos sociais, que fique tudo associado àquela tradição de ter que doar dinheiro. E eu acho que a mentalidade de sustentabilidade mundial tem que chegar ao Brasil com mais força, porque os resultados serão muito maiores de retorno financeiro para as empresas e para o setor como um todo. Então, eu vou começar aqui falando um pouco das oportunidades e dos desafios de trazer a sustentabilidade vinculada às políticas públicas que já existem, as que a gente espera que aconteçam, né, cada vez mais, mas principalmente ligadas aos investimentos que tanto interessam ao setor, né, o dinheiro que movimenta esse mercado é também do investidor que acredita no trabalho que está sendo realizado e nos impactos que isso hoje está gerando na comunidade. Então, eu vou começar por... sou eu que troco, né? Hoje não é mais ali. Só apertar aqui. Aqui, né? Não, aqui é a luzinha. Bom, como eu falei, eu realmente não acredito falar de sustentabilidade sem que a gente converse com as políticas públicas e com a sociedade. E o Brasil, é claro, né, desde a crise de Cubatão, em 81, ele tem feito políticas públicas, não sou eu aqui que vou fazer uma discussão muito acirrada sobre as questões das políticas públicas, mas o que mais eu vi acontecer foi, desde da cúpula da Terra, em 92, um pouco mais de mentalidade, de abertura sobre o tema. Mas tem muita coisa para se fazer ainda, e chama a atenção que, na linha cronológica de tudo que já foi feito, eu acredito que, assim, políticas são feitas, elas estão aí realizadas, a gente tem vários... tem leis, tem decretos, tem portarias, as resoluções aí em discussão. E saindo dessa cronologia, eu acho que o mais importante, né, eu acho que a gente precisa tomar conta da realidade mundial no que tange a gestão mais importante, né, de redução do consumo da energia e, principalmente, da redução de emissão de gases, que hoje é uma temática forte. A gente tem aí as agendas 2030, tem tanta coisa sendo falada sobre as alterações climáticas, Belo Horizonte, o mundo todo sentindo essas alterações. E, mais importante, que a gente discuta aqui, o Brasil e o mundo todo atrás de uma realidade sustentável, para ter progresso, para ter futuro, e a gente continua ainda com muita coisa para avançar em GD, aqui, esses fóruns todos realizados, com muita preciosa técnica, com gente fazendo, mas ainda me surpreende quando eu vejo aqui os cases de sucesso. A Localiza sentou aqui, fez uma bela exposição, mostrando que colocou uma usina, e o gestor disse, a gente pensou em redução de custos, mas a gente nem pensou em sustentabilidade. A gente só foi pensar em sustentabilidade porque é meio que óbvio, ele falou, eu até achei muito interessante, quando a gente teve uma proposta de investimento internacional, e aí a gente foi solicitado da gente assim, uma sequência de demonstrações sobre o impacto social, sobre o impacto ambiental daquela nossa iniciativa. E isso tem acontecido bastante no empresariado nacional, que, apesar de ter aí, né, do Plano Nacional de Energia realizado há muito tempo atrás, prevendo, né, o potencial de
de eficiência energética do setor nacional, com crescimento, a Agenda 2030 dizendo, gente, a gente tem que trabalhar por um mundo com mais qualidade, porque a gente depende de um futuro climático, de recursos naturais. Toda essa ótica toda cai de novo na importância de políticas públicas que consigam prever um planejamento energético de médio e longo prazo. Políticas públicas que consigam ser motor de alteração de incentivos legais. Então, a implementação de políticas que tragam para a sociedade, para o Brasil, um país tão rico, tão cheio de oportunidades, mas um país que ainda desperdiça demais, desperdiça energia, desperdiça água. Então, a diversificação da matriz tão almejada, também um tema, né? Falar mais sobre tecnologias, mas, principalmente, adequar a nossa mentalidade à importância da sustentabilidade na prática das empresas, né, que estão aqui. Nós estamos num setor energético, incrivelmente, a gente fala de renováveis, a gente representa na matriz energética essa oportunidade, e eu ainda ouço empresas, literalmente, limitando a sua visão e a sua capacidade de crescimento, porque não entendem a prática da sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. Então, olhando para um trabalho da ABGD, é juntar as iniciativas privadas, as iniciativas públicas, e tentar ampliar um pouco esse retorno que a gente pode dar para as comunidades, porque hoje, pasme, os investimentos mundiais em finanças me surpreendeu, até os dados são de 2016, porque o relatório não foi divulgado de 2012, desculpa, de 2018. Mas os relatórios feitos pela Aliança Global de Investimento Sustentável, que é uma aliança de países como a China, Estados Unidos, Canadá, tem países da Europa, Japão, com certeza, e Estados Unidos, eu já falei. Eles fazem esses relatórios bianuais, mostrando para o mundo quais são os volumes de investimento financeiro, o que eles chamam de investimentos sustentáveis, que é exatamente uma prática de trazer investimento de fundos e de empresas com retorno financeiro de taxa de mercado, mas desde que esse investimento seja feito em empresas que pretendem causar um impacto social ambiental positivo. E os números são muito altos, e eu vou mostrar para vocês que esse dinheiro podia estar chegando aqui no Brasil. A gente não está, talvez, a Localiza acabou de conseguir investimento, não sei quando, porque ela teve que se adequar a essa sigla, a esses termos que hoje se usa no mercado internacional, que a gente vai falar de ASG, Ambiental, Social e de Governança, que em inglês é Environmental, Social e Governance, que eles usam, porque são critérios usados pelos investidores para se examinar o quanto que as empresas estão engajadas, um pouco que seja, ou muito, no desenvolvimento humano, na emissão nos aspectos de emissão de carbono, ou na conservação ambiental, ou na limpeza da água, qualquer aspecto que esteja ligado à melhoria da condição humana para gerações futuras, eles estão investindo pesado. E eu vou antecipar aqui um slide para mostrar um mapa que mostra... Só um minutinho, gente, a coisa, né? Esse mapa aqui, ó, ele tá, você está vendo que a América do Sul, é claro, muitos países não têm. A gente não tem recebido investimento porque a gente não consegue, hoje, atrair para o investidor. A gente está no olho o tempo inteiro, a Amazônia e tudo mais, mas a gente não está conseguindo mostrar para eles uma coisa que é real, que a gente é um país sustentável. Essa demonstração da sustentabilidade ou dos impactos é que tem chamado a atenção, porque quanto mais a gente consegue demonstrar esse impacto, mais investimentos... Opa, o que eu fiz? Agora eu volto tudo. Como é que eu volto? Não, é porque não está... Agora está voltando. Pronto. Consegui. Bom, então, falando desses aspectos que a gente vai falar aqui, que algumas vezes eu vou falar de aspectos ambiental, social e de governança, me chamou muita atenção que os institutos internacionais, eu só estou falando disso porque eu acredito em sustentabilidade com retorno financeiro, né? Eu acredito que a gente possa implementar mais e dar mais transparência para o retorno que a gente está gerando nas nossas ações. Eles fizeram uma seguinte
avaliação. Esse Instituto Morgan Stanley fez fez o seguinte requisito. Eles fizeram uma parte de uma triagem, onde eles observam empresas que estejam vinculadas a causas sociais ou ambientais positivas, e eles, então, ou eles investem ou eles deixam de investir, por exemplo, tabaco. Se eles acharem que tabaco continua sendo um tema negativo, eles não investem. Por outro lado, eles fizeram o seguinte, eles integraram a análise financeira tradicional, agora vem com uma análise financeira daqueles aspectos de meio ambiente, social e de corporativo, né, de governança corporativa. E eles começaram a examinar temas de sustentabilidade que são ligados a quanto você está engajado com a sua empresa a gerar impacto na comunidade ao seu redor, ou quanto que você usa o seu acionista para mudar a mentalidade de quem está fazendo política, quanto que a sua empresa está engajada com o setor público, quanto que você participa como associação na movimentação de uma mentalidade de sustentabilidade. E me chamou a atenção que a gente hoje falar um pouco de valores, a gente vai ver uma tendência mudando do investidor. Ele não está mais investindo, mas não é só porque é bonitinho, não. É porque ele está pensando em gestão de risco de futuro. A grande temática deles é, se eu não cuidar do investidor, se eu não cuidar do meu investimento ligado a empresas que produzam resultados, que me preservem a minha longevidade e o meu retorno financeiro, eu estou dando um tiro no meu pé. E, mais interessante, eles querem retorno financeiro sobre isso. Então, não é nada de só publicidade, não é nada só de marketing verde, é de retorno. Então, o que a gente pode ver? São 22,8 trilhões de dólares investidos em gestão financeira profissional, $1 a cada 4, destinados a investimentos que tenham essa órbita de responsabilidade. Quer dizer, um mercado que está crescendo nesses investimentos chamados sustentáveis a quase 12%, eu acho que a gente tem aí uma chamada importante. Empresas que estão usando esse critério, 80% de um grupo grande de empresas, desses investidores internacionais ou de ativos privados, investindo em sustentabilidade, 84% deles fala que já considera uma responsabilidade, que vai começar a fazer isso, que vai começar a investir com essa condição de investir em sustentabilidade. 60% já fazem. Então, é um número cada vez maior, essa mentalidade traz retorno financeiro absurdo, porque 77% busca isso, então eles estão aplicando nisso porque eles estão tendo resultado, senão eles talvez não aplicassem. A geração de reputação corporativa é incrível. Quem aqui de vocês não usa no dia a dia, não publica? Eu tenho certeza de muitos projetos, mas quantos de vocês divulga isso? E realmente o consumidor hoje, ele quer, ainda mais os mais novos, né? A gente sabe que os milênios hoje pensam e querem ter propósito de vida. Quantos de vocês não sabem ou não estão divulgando os projetos? A BGD está aqui para divulgar isso, para colocar isso, para estimular e criar uma onda de consciência de que a gente pode fazer diferença. Quando a gente pensa em políticas públicas e a gente olha para essas oportunidades que o mercado traz, eu acho que a gente está também colocando práticas de uma gestão mais ética, de responsabilidade, porque a gente tem, óbvio, que ganhar dinheiro, ninguém aqui está falando de ficar fazendo ação social só, mas a gente tem olhado para esses investimentos como algo impossível e ele é condicionado hoje, pela maioria, por uma mentalidade que daqui a pouco pode se tornar uma realidade. E se nas políticas públicas a gente conseguisse colocar essa provocação de que as empresas tivessem critérios de sustentabilidade como prática necessária, quem sabe a gente não atrairia muito mais investimento internacional? Quem sabe o investidor não levasse mais a sério, porque está previsto que a empresa tem que demonstrar um impacto sobre a sociedade, sobre a comunidade que seja. Então, existem muitas provocações. Tem uma coisa muito interessante também, tem alguns desafios. E o desafio aqui é um desafio até que eu provoquei, eu queria saber, eu ouvi aqui no fórum que está se criando cursos de especialização, de pós-graduação. E uma das
das matérias, vamos dizer, dos módulos que eu acharia bastante interessante, é que a maioria desses gestores internacionais diz que só não investe mais por falta de uma única coisa, de conhecer melhor o desempenho de taxa de mercado, quer dizer, saber mais sobre a qualidade dos dados de sustentabilidade e ter gestores que façam essa medição. Então, me chamou muito a atenção, eu conversei pouquinho, eu até vou ver o nome da pessoa aqui, porque eu não sou necessariamente da área comercial. O Jean Diniz, da empresa SolarView, que fez tem um software de gestão de dados. Quer dizer, é uma oportunidade enorme para se formar profissionais. A gente precisa dar emprego para as pessoas. Então, nessa pós-graduação, eu queria checar, depois vocês checam. Pode falar. Perdão, gente. A gente tem um curso aqui em desenvolvimento, inclusive em parceria com o Walter em Janaúba. O Cássio está aqui da Unifem representando. E a nossa ideia, inclusive, Marília, é levar isso aí para um projeto social, estender para os telhados solares. O Walter vai falar sobre isso. O Cássio está aqui na plateia. Nos procurem ao final, porque esse é um grande projeto. A BGD está apoiando isso também. Isso, gente, é uma oportunidade de emprego, de trabalho garantido. Me falou aqui também uma pessoa que eu conversei, que é da empresa... Ai, gente, eu esqueci o nome, eu vou olhar aqui, tá? Porque ele me deu uma... Ai. Bom, o que aconteceu? Eu vou lembrar o nome dele. Ele fez uma medição, o prédio da Unimed consultou a empresa dele e falou assim, olha, eu queria saber como é que está a minha eficiência energética, onde é que estão meus gastos. E, detalhe, ele acabou fazendo um trabalho super simples e foi lá e descobriu todas as instalações erradas, quanto que tinha de ar-condicionado, de lâmpada, e acabou fazendo um estudo energético, de eficiência energética. Com essa história toda, ele reduziu 10% do gasto do cliente, ganhou um cliente e nem precisou de grandes softwares, não. A oportunidade de você gerar negócios através de dados está aqui, ó. Os caras estão falando, se tivesse mais política e regulamento, seria o melhor? Não, até que é pequenininho. Agora, se tiver mais qualidade de informação, então que esses cursos tragam essa capacidade de medir o retorno, que é muito difícil em marketing, todo mundo fala disso, da dificuldade, e a gente pode, com isso, criar aí novas profissões. Aqui eu vou fazer só uma pequena... um fio terra aqui. É claro que isso tudo demanda demonstrar criação de valor, né? O investidor não vai querer também fazer investimento só porque é bonitinho, mas vai gerar, sim, resultado a longo prazo, manter o foco da gente na governança, na medição de impacto, na capacidade de deixar claro os dados para o investidor. Então, tudo isso, dentro de sustentabilidade, é prática de governança. Por isso que um dos critérios que a gente estava olhando lá, além de social e ambiental, é governança. Essa prática dos gestores. O interesse de investimento acelerou a ponto da Bloomberg, da revista de dados financeiros, fornecer esses dados aí, ó. O mercado financeiro sustentável cresceu 26% em 2018. A demanda dos interessados por investimento está toda vinculada à transparência dos dados de resultado. E a gente tem aí, ó, surgindo uma outra questão. Desde a época dos green bonds, né, a gente hoje não tem mais outra coisa senão aquele item vermelho ali, ó, são exatamente os títulos verdes que antes eram os mais importantes e os green bonds eram as coisas que tinham mais rentabilidade. A gente vê que agora já tem uma outra modalidade, é o título de empréstimo sustentável. Quer dizer, as empresas dando dinheiro para quem tiver uso ou destinação primária, secundária, para fazer a diferença na comunidade, no ambiente, no meio da gente aqui, ó, cresceram 677%, tudo que é ligado à sustentabilidade. Então, é a prática, não é a palavra. As previsões que eles fazem são incríveis, né? Que a bateria de lítio vai cair, que o preço do custo do solar vai cair, mais ainda. E eu ouvi aqui do presidente, eu acho que é presidente da CICES, falando,
não adianta muito a gente ter bateria barata. Se não regulamentar, a gente não consegue.